As novas regras para a cobrança de dívidas do cartão de crédito começaram a valer neste mês. De acordo com o texto, os juros cobrados não podem ultrapassar o valor original dos valores devidos. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os juros do rotativo do cartão de crédito são um dos mais altos do mercado, sendo uma das principais causas do endividamento do brasileiro. Em outubro do ano passado, os juros ficaram em mais de 431%. O motivo de ser tão alto é porque se trata de uma linha de crédito com facilidade de contratação e com uma grande taxa de inadimplência, atrás apenas dos empréstimos bancários. No ano passado, o cartão era a principal dívida de 60% das pessoas endividadas, 4% maior que em 2022. Por falta de acordo entre o governo federal e os bancos para reduzir as taxas do rotativo do cartão de crédito, o Congresso aprovou e o presidente da República sancionou no ano passado a lei que instituiu o programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes, para que os juros na modalidade não ultrapassem 100% da dívida. Fica de fora desse limite o imposto sobre operações financeiras, o IOF. As regras valem para débitos contraídos este ano. Outra mudança é que, a partir do dia 1º de julho, o cliente poderá levar a dívida para outro banco. A portabilidade, que será gratuita, vai permitir que o devedor opte por instituição financeira com juros menores e que ofereça melhores condições para quitar os valores devidos. Apesar das mudanças, alguns especialistas acreditam que as novas regras não são suficientes para reduzir a inadimplência, se não houver uma mudança de comportamento dos consumidores. E para explicar um pouco mais as novas regras do cartão de crédito, eu converso agora ao vivo, mas de forma remota, com o juiz Alexandre Abreu, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Justiça. Muito obrigado pela sua participação e eu começo com a seguinte pergunta. Me parece que boa parte da dívida das pessoas, em geral, vem do cartão de crédito. É isso mesmo? Sim, a gente precisa compreender essa situação de endividamento, que é o comprometimento de qualquer pessoa com as dívidas que possui. E aí a gente inclui energia, água, planos de saúde e outras despesas. Mas mais do que o endividamento, o inadimplemento, ou seja, a impossibilidade do pagamento da totalidade da dívida. E o cartão de crédito tem essa qualidade. Por quê? Porque ele admite um parcelamento do pagamento da dívida. E com isso, nós vamos exercitando esse parcelamento de forma repetida e agravando a situação de endividamento do cidadão. Por isso, um grande problema, uma grande preocupação que chegou à Justiça e agora repercute também no Legislativo e no Executivo com a edição dessas leis e essas medidas. O senhor pode explicar melhor o que é exatamente ou o que são essas novas medidas, essas novas regras do cartão de crédito? Bom, basicamente, como eu estava falando, é uma ocorrência comum de não pagamento da integridade da dívida do cartão de crédito. Quando você não paga o total da dívida, o que fica devendo remanescente é chamado de crédito rotativo, ou seja, automaticamente a empresa do cartão começa a cobrar sobre aquele valor não pago os juros. Como foi dito na reportagem, juros que chegam a mais de 400%, o que significa que aquela dívida que já estava difícil de ser paga começa a entrar num processo de alargamento que vai deixando o consumidor com incapacidade de pagamento. A medida que foi apresentada traz, em primeiro momento, para essa dívida que ficou atrasada, ou seja, eu tinha um cartão de crédito no valor de R$100, paguei 50. Os 50 que eu fiquei devendo, até um tempo atrás, recebiam juros anual de 400%. Pela nova lei, esse juros só pode ser até 100% ao ano, ou seja, fracionado por 12 vezes, vai dar um juros mais acessível, que permite ao cidadão um pagamento correspondente à sua capacidade. Traduzindo em miúdos, as medidas são boas para o consumidor. Sim, indiscutivelmente.
A reportagem trouxe uma notícia também importante, que é a questão da mudança de hábito. Eu acredito que essas medidas vão reformular a forma de aquisição e negociação com o uso do cartão de crédito, seja pelas empresas que oferecem o cartão, seja pelo comércio que vende parcelado, mas muito especialmente para o cidadão que vai começar a ter um uso mais racional dessa ferramenta, que é uma ferramenta importante para a aquisição de mercadoria, mas que deve ser utilizada com muita responsabilidade para não criar dificuldades financeiras nas famílias brasileiras. Doutor Alexandre, me parece que há casos em que o devedor tem que pagar a dívida inteira de uma vez só, é isso mesmo? Bom, o que acontece? Existe uma outra ferramenta de proteção do consumidor. Desde 2017, ficou resolvido que se o consumidor não paga a primeira prestação integral e na segunda prestação ele igualmente não paga integral, é um indicativo de que ele está com dificuldades do pagamento da prestação na forma que o cartão cobra. Então, existe uma medida administrativa instituída pelo Conselho Monetário Nacional de que aquela dívida toda é consolidada. O que significa consolidação? Toda a dívida que nós podemos ter com o cartão de crédito, sejam as faturas vencidas, sejam as parcelas que estão por vencer, elas são reunidas em um valor único e, a partir dali, esse valor único vai ser cobrado ou de uma só vez ou com um parcelamento ainda menor do que o parcelamento do crédito rotativo. Então, é uma medida de proteção ao consumidor que passa a ter o pagamento de toda a dívida com juros, inclusive, menores do que seria os juros que o cartão de crédito cobraria, inclusive com a alteração dessa nova lei que fixa em 100% de juros de rotativo. Doutor Alexandre Abreu, juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.